Bem, bom, muito obrigada, Joyce. Realmente, eu queria lhe apresentar brevemente. Joyce Berg é arquiteta e urbanista pela Universidade de 9 de Julho e pós-graduada em Direito Urbanístico pela PUC, Minas Gerais. Joyce se identifica como uma feminista interseccional negra e é integrante do coletivo Imprensa Feminista. Fui. Atualmente, como? Eu fui integrante da Essa. imprensa, não sou mais. Muito bem. Atualmente trabalha na Câmara Municipal de São Paulo, escreve para o Justificando e já publicou no Blogueiras Negras, GL10, site Node 8, entre outros. No junho de 2018, lançou o livro O que é Empoderamento, dentro da coleção Feminismos Plurais, que dirige Jaimila Ribeiro. Bom, então, vamos começar. A primeira questão vai se tornar por volta da relação entre a história da sua vida pessoal e seu trabalho. Então, eu gostaria perguntar você, através de uma reflexão sobre onde você está hoje, como você descreveria a viagem que a trouxe até este ponto? Como você vê de alguma maneira, encruzilhada entre o seu trabalho, sua vida pessoal e como é influenciado? Certo. Bom, primeiro, bom dia. Bom dia. Eu fui adquirindo consciência racial ao longo da minha vida, assim, né? Desde cedo a gente percebe algumas situações que são inapropriadas, a gente não sabe exatamente explicar por quê. E Uhum, aí, conforme você vai crescendo, você vai percebendo que tem algo de relacionado com a cor da sua pele, com o fato de você ser mulher e tudo mais, né? E eu sempre fui muito contestadora. Só que quando eu passei para a faculdade, coincidiu com um período onde eu estava descobrindo o feminismo negro, né? uhum, Porque eu sabia que existia uma vivência, que existia uma luta feminista, enfim, trazia várias pautas que eram interessantes, importantes, mas muitas vezes eu não me via muito representada, alguns problemas específicos que eu tinha, eu não conseguia enxergar direito nas pautas feministas como um todo, uhum, né? E aí, quando eu entrei para a faculdade, eu comecei a perceber também que não existia referências acadêmicas de arquitetas mulheres, e uhum, menos negra, então, nem pensar, né? Então, negritude estava fora, a questão indígena também estava fora, e isso era uma coisa geral, não era só especificamente da universidade onde eu me formei. Porque a universidade onde eu me formei, aqui no Brasil, ela é uma universidade considerada de segunda linha. uhum, Também tem a ver com a questão de classes, porque a universidade pública no Brasil, ela não dá acesso para pessoas negras, para pessoas pobres, para pessoas indígenas. Por isso que se instaurou o regime de cotas. Só uhum, que até então, quando você queria fazer uma universidade, você não conseguia entrar para uma universidade pública, então você ia para uma universidade particular. A universidade uhum, particular, ela é muitas vezes vista como de menos qualidade, enfim, porque a predominância de pessoas que estão estudando ali são pessoas pobres, né? Mas uhum, é o único acesso que essas pessoas têm de ter um ensino acadêmico, de chegar enfim, na universidade. Mas aí eu fui vendo que não era só da minha universidade especificamente que tinha essa ausência de referências femininas, de referências negras, eu fui vendo que era um todo. E aí uhum, eu fui absorvendo, fui pesquisando, fui mergulhando, fui buscar essas referências. E acabei me deparando com questionamentos do feminismo negro e me interessando e me aprofundando cada vez mais, conhecendo algumas teóricas. Acho que a primeira que eu conheci foi a Lélia Gonzalez, uhum, algo que meio que inicia esse pensamento sobre o espaço urbano ser racializado. Ela tem um livro chamado Lugar de Negro, onde ela faz ali uma introdução dessa consideração, né? Então, na sociedade, o negro não tem espaço. Quando a gente vai para as questões urbanas, que está intimamente ligada com a sociedade, também a pessoa negra vai estar excluída
das considerações que se fazem ali. Uhum. E aí foi se seguindo, assim, eu me formei como arquiteta, fui trabalhar com regularização fundiária, em áreas de favela, de precariedade, de informalidade habitacional, fui tendo contato com mais coisas, fui despertando cada vez mais o meu caminho de pesquisa, né? E aí eu entrei para a imprensa feminista e assim eu não achava que eu podia escrever sobre tudo aquilo que eu pensava, que eu pesquisava, eu nem me imaginava, na verdade, fazer. Uhum. Uhum. Eu sempre gostei muito de escrever, mas eu não imaginava que eu poderia escrever um texto crítico, fazendo uma leitura da sociedade sob o olhar de uma mulher negra, pobre, de Uhum. periferia, e tudo mais. E aí eu escrevi para a imprensa feminista um texto falando sobre maternidade. Eu já era Uhum. mãe e tudo mais, então teve toda essa experiência de maternidade que eu acabei dividindo num texto e ganhou uma repercussão bacana, isso me incentivou. E aí eu fui vencendo esses desafios, né? Depois eu fui justificando, saí da imprensa feminista, fui justificando, e aí eu foquei um pouco mais na questão racial em si, Claro. e aí foi ganhando cada vez mais repercussão e cheguei no que eu estou hoje, né? Hum. De fazer trazer o pensamento crítico de mulher negra para dentro das questões sociais que é da pauta de todo mundo. Perfeito. E você se considera, é uma pergunta que eu devo fazer, você se considera feminista? Sim, total. E, 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 Total. e nesse sentido, o que significa o feminismo para você? Como você descreveria o que é o feminismo para você? Olha, o feminismo para mim é uma luta política acima de tudo, porque eu Uhum. considero as opressões estruturais como entraves políticos, né? Uhum. O machismo, a misoginia, o racismo, vai perpassar diversas áreas da sociedade. Então a gente Uhum. vê refletido na questão da afetividade, a gente vê refletido na questão da estética, da formação, da identidade das pessoas oprimidas. Então, a gente acaba se distanciando um pouco do caráter político das Uhum. opressões, né? Uhum. Uhum. Para mim, o feminismo é uma luta política que contrapõe uma visão não, um padrão de masculinidade que foi forjado para estabelecer uma hierarquia entre homens e mulheres. Uhum. Uhum. Para mim, acima de tudo, é isso: é uma luta política para desfazer essa hierarquia, para equilibrar as coisas, para a gente ter uma atuação política onde a gente consiga minima, equiparar direitos, equiparar acessos, a mobilidade social, enfim, tudo que versa na sociedade que acaba sendo descaracterizado porque existe uma política voltada para a hierarquização Uhum. social, e aí dentro dessa hierarquização, mulheres, pessoas negras, indígenas vão estar em desvantagem. Uhum, uhum. E particularmente no livro que você lançou neste ano, como você vai involucrar, incluir a sua perspectiva feminista dentro do trabalho, do projeto de que era justamente falar sobre o empoderamento, né? E como você pensou essa articulação e por que essa articulação era importante para você? Aqui no Brasil, né, e eu sei que também em alguns outros lugares do mundo, empoderamento é um conceito que foi totalmente distorcido, Uhum, uhum, ganhou uma perspectiva liberal, né? uhum, Então, com as pessoas certeza. associam o empoderamento a um poder pessoal, né? Algo Uhum, pessoal, sim. individual. Então, eu compro um batom e fico empoderada, ou eu pinto meu cabelo e fico empoderada, eu aceito meu corpo e fico empoderada e tal. E quando a Djamila Ribeiro me deu essa missão de escrever o que é empoderamento, a gente já tinha algumas conversas. O primeiro texto sério sobre empoderamento que eu li foi da Djamila, que trazia essa questão do empoderamento de uma maneira longe dos estereótipos que estavam sendo tratados. Uhum, uhum, Aí eu fui pesquisar a respeito disso, mergulhei nas pesquisas sobre empoderamento e eu acabei descobrindo que empoderamento é extremamente importante, sobretudo para as minorias. Então, o uhum, feminismo precisa de empoderamento,
A luta antirracismo precisa de empoderamento, os LGBTs precisam de empoderamento, indígenas, enfim, as camadas oprimidas necessitam do empoderamento como uma agenda política, Uhum, né? uhum, Como um lote de atitudes, de considerações, de articulação individual, sim, mas principalmente coletiva. Quando você vai articular o seu crescimento, a sua conscientização individual a favor da coletividade e da maneira de como as opressões desconectaram essa coletividade de uma sociedade mais igualitária. uhum, uhum. E aí eu tentei trazer essa perspectiva para o livro que é Empoderamento. O grande objetivo era desfazer essa visão liberal de que empoderamento está atrelado a poder econômico, enfim. O objetivo era trazer elementos para que as pessoas refletissem de maneira coerente sobre um instrumento de luta social de extrema importância. Eu acho que o Uhum. empoderamento é um caminho para a gente chegar naquilo que a gente quer como Tá. sociedade. Uhum, uhum. E desde a perspectiva feminista, como é que isso foi, como é que isso deu uma maior riqueza, né, ao projeto ou à sua escrita? Certo. O que é empoderamento está dentro já de uma coleção, né, chamada Feminismos Plurais. Uhum, Então, o encaminhamento dentro da perspectiva feminista foi mostrar que, instintivamente, grupos minoritários buscam o empoderamento como um caminho para se chegar nas questões políticas que está trabalhando. Então, a gente começa com o empoderamento lá com o Paulo Freire, uhum, o uhum, start, né? Ele que formaliza, que estrutura esse conceito, ele que dá, inclusive, ele meio que faz uma premonição, né, digamos assim, de que empoderamento seria um conceito que ia ser apropriado e distorcido. Então, ele tem até um receio de usar essa palavra, de usar o conceito. Ele fala pouco na obra dele a palavra empoderamento, ele prefere usar conscientização no sentido, uhum, né, e aprofundado. Só que aí, num determinado momento, as feministas negras resgatam isso. As uhum, uhum, feministas, o feminismo das mulheres de cor em geral, né? Porque eu me deparei também com o pensamento de algumas feministas indianas, uhum, também trabalham essa questão do empoderamento, ou seja, as mulheres de cor, elas instintivamente foram buscando de volta esse conceito, né? Resgatando ele, ressignificando para mostrar que ele é fundamental. Então, a gente tem uhum. Patrícia Collins que vai falar sobre uma perspectiva, Bell Hooks sobre outra, Rita Sen vai falar de uma outra forma, a Batlivala vai falar de outra forma. Quer dizer, cada uma com um olhar vai dando um novo panorama de empoderamento que vai se adequando com o tempo que a gente está vivendo, né? Porque quando Paulo Freire vem com a teoria do empoderamento, é ali na virada dos 70 para os 80, de lá para cá, a dinâmica do mundo variou bastante. Tudo que ele falou, tudo que ele nos trouxe é extremamente importante, a gente não pode se perder disso, mas a maneira como o mundo está hoje em dia, a gente precisa assumir um novo tom para falar sobre empoderamento, inclusive resgatando essa premonição dele de que seria algo distorcido. Então, eu Uhum. atribuo às feministas de cor esse resgate do empoderamento e esse diálogo sobre empoderamento de outras formas assim mais fluídas, digamos assim. Exatamente isso, porque eu pensava que no seu livro é muito importante o espaço para discutir justamente o empoderamento desde um feminismo negro. Então, e a interseccionalidade também, né? Então, eu queria lhe perguntar qual acha você que é a diferença ou quais são os pontos de contato e os pontos onde não se podem contatar o feminismo mais tradicional e o feminismo branco com o feminismo negro. Uhum. Olha, eu não vejo, eu vejo o feminismo negro como uma vertente, Uhum, como o feminismo radical, eu não vejo desconectado do todo, ok, né? perfeito. Eu acho que o feminismo das mulheres negras, assim como o feminismo das mulheres indígenas, como o feminismo
interseccional, que para mim é mais a interseccionalidade para mim é mais um conceito dentro do feminismo do que uma vertente de fato. Uhum. É um conceito que também vem das mulheres negras, de fazer essa consideração mais específica, né? E eu acho que o feminismo negro ele vem complementando o feminismo universal, vem Uhum. avisando, olha, tem algumas coisas que precisam ser reconsideradas, algumas coisas precisam ser pensadas um pouco melhor, vamos focar um pouco nisso aqui também, enfim, eu acho que o feminismo negro, quando a gente coloca que o feminismo negro é diferente, que existe um feminismo branco, na verdade, o feminismo ele é um só que a questão do lugar de fala se fez presente dentro de todo o Uhum. caminho do trabalho do feminismo. Então, chega num ponto onde as mulheres brancas estão falando a partir do lugar social delas, Uhum. né? E Uhum. aí, óbvio que elas não vão ter uma perspectiva mais específica, né? Assim como, por exemplo, também o feminismo negro vai ter, vai ter não um distanciamento, não sei se seria essa a palavra. A gente tem, nós feministas negras temos que aprender com feministas indígenas, por Uhum. exemplo. Isso. Eu, como feminista negra, eu aprendi muita coisa com o feminismo das mulheres trans, por Uhum. exemplo. E é uma questão de lugar social, da onde eu sou uma mulher negra, hétero, tenho aquela vivência e eu vou parar e aprender com as outras mulheres a vivência delas. Uhum. Então, eu Uhum. acho que é isso. Eu acho que, na verdade, para mim, eu não vejo um feminismo das mulheres brancas, um feminismo das mulheres negras, não. Eu vejo um feminismo de mulheres e dentro desse feminismo as diversidades começam a gritar pelo seu espaço e é enriquecedor para todo mundo que está ali nessa luta. Perfeito. E pensando um pouco dentro da sua área de direito urbanístico, como você se relaciona com outras pessoas envolvidas na sua disciplina, na sua área e outras organizações também pensando desde uma perspectiva não só racial, mas também feminista? Eu tenho estado assim muito satisfeita, né, contente, Uhum, porque as feministas dentro dessa área de direito à cidade, direito uhum, urbanístico, têm avançado e têm conseguido introduzir esse assunto, introduzir essas discussões. uhum, Ainda é muito incipiente, eu vejo ainda aqui, mas é natural porque a gente está começando a trazer essas discussões. Essa discussão mesmo do direito à cidade, ela é relativamente nova aqui no Brasil. uhum, uhum, Agora que as pessoas estão se apropriando dessa discussão, eu vejo filósofos falando sobre direito à cidade, sociólogo já tinha tradicionalmente um tão diferente a isso, tem até sociologia urbana como um caminho aí de estudos e tudo mais, mas eu vejo outros profissionais começando a falar sobre direito à cidade, vejo as pessoas começando a pensar um pouco sobre a ocupação do espaço e tal. Então, eu acho isso bacana. uhum, E aí vem essa questão de quem ocupa a cidade, né? Quem ocupa o espaço urbano? O espaço urbano ele foi construído e ele é usufruído por quem e para quem. E aí a questão de gênero deu uma boa de uma avançada. Essa semana eu tive a oportunidade de fazer uma aula dar uma aula complementar num curso dentro da USP, que é a faculdade mais importante da América Latina, para um grupo de pessoas negras que estão estudando arquitetura e criaram um laboratório de raça, para estudar as uhum, questões referentes à raça. Não vai ter, eu disse isso na aula, não vai desconectar da questão de gênero, né? uhum, Não tem uhum, como, porque pessoas negras também comportam o gênero feminino ali dentro das discussões. Então, uhum, eu considero um avanço, estou bem contente, vejo alguns órgãos que trabalham diretamente com isso, tipo IBDU, Polis, já trazendo essa discussão, introduzindo isso, pessoas querendo estudar mais, pesquisar mais, muitos estudantes mandam mensagem pedindo indicação de texto, de livros, se eu tenho e tal. Inclusive, eu quero ver se eu consigo voltar mais para me aprofundar na escrita desses assuntos, porque a gente vai pesquisando e guardando, e chega uma hora que precisa colocar para que as pessoas tenham acesso, né? certeza. Mas é isso. E a área da arquitetura e urbanismo, pelo menos aqui no Brasil, a percepção que eu tenho é que deixou esse ato
né, que seria a discussão de raça e de gênero dentro das considerações teóricas Uhum, sobre urbanismo, sobre direito à cidade e tudo mais, né? Então é uma coisa uhum. que a gente vai ter que ir atrás aí para tapar esses buracos, mas eu sei que vem acontecendo, então dá uma certa tranquilidade. Bom, e continuando na questão acadêmica e na questão técnica, mas também pensando na relação que tem a teoria e a academia com a prática da militância. Como você vê a relação entre os estudos ou os trabalhos teóricos na sua área e os trabalhos teóricos também feministas e a militância nos movimentos sociais? É, eu vejo o pessoal fazendo militância dentro da academia, né? Uhum, uhum, Brigar com a reitoria de uma universidade pública para criar um laboratório específico para estudar gênero é uma militância, né? E uhum, trazer uhum, as pessoas também, porque não é o interesse geral, é o interesse de feministas que estão lá dentro articulando para que aquela discussão aconteça. uhum, Então, tem muitas pessoas que não estão interessadas, então eu vejo como uma militância. Quando a gente vai para a prática, ainda é muito complicado, porque as mulheres que trabalham com planejamento urbano ainda têm muita dificuldade de se colocar dentro desses espaços, porque eles ainda são predominantemente masculinos, né? Então a gente sabe que representatividade é algo que precisa ser proporcional. Não uhum, adianta ter uhum, uma mulher dentro de um espaço de planejamento das cidades e ela vai ser voto vencido se ela for única, né? Em meio a, uhum, sei lá, 30 homens, 30 arquitetos, 30 urbanistas ali, e uma mulher ou duas, fica complicado. Eu defendo muita proporcionalidade, né? Aqui no Brasil a gente está falando do movimento negro, está falando de feminista também, está falando de representatividade, uhum, mas eu acho que a gente precisa falar em proporcionalidade, porque não uhum, basta você ter um negro, uma mulher, um indígena, e a gente tem que olhar o todo da população. Então, tá, nós temos 54% de mulheres negras compondo esse país. Então, a, uhum, a gente está nessa proporção dentro dos espaços para conseguir fazer valer a nossa militância, né? Porque ainda na prática a gente ainda não tem o espaço que precisa, muitas questões ainda, a gente já tem que estar discutindo sobre assédio na rua, tem que estar discutindo coisas que são muito. Já tinha que ter passado, avançado, mas a gente não uhum, consegue avançar porque não tem como resolver. Né? Não claro. tem uma lei específica que vá punir, não tem um trabalho educacional, e tudo isso é militância sendo colocada em prática. Né? Uhum. E como no seu trabalho particularmente, como você vê esta relação entre a teoria e a prática? Olha, atualmente eu trabalho como assessora parlamentar, né, de um Uhum, vereador muito querido, e eu percebo nele, eu estou convivendo com ele esses 2 últimos anos, mas eu fui para o gabinete dele, para o mandato dele, justamente porque ele deu aquela virada de chave e começou a querer se inteirar dessas discussões uhum, sobre feminismo, sobre movimento negro. Então, ele para ouvir, ele comprou meu livro, leu meu livro, vai buscando outras informações e vai tentando incorporar isso no mandato dele, nos projetos dele, no gabinete dele. Eu acho isso muito positivo, mas infelizmente é uma raridade. uhum, Né? A movimentação política ainda no Brasil ainda não chegou nesse nível, uhum. né? Então eu me sinto privilegiada por estar podendo colocar minha militância em prática no meu ambiente de trabalho. É um momento muito bom assim na minha vida, porque eu vejo as coisas, pelo menos tentando acontecer. A gente está num momento político muito difícil no Brasil, onde o conservadorismo ganhou, retornou, né? Porque na verdade ele nunca foi, ele ficou ali meio escondidinho. Uhum, Então, a gente tem muitas dificuldades para passar um projeto que beneficie mulheres, para passar um projeto que atenda aos interesses das populações minoritárias. Mas uhum, tá rolando. Agora, em outros espaços, quando eu trabalhava somente como arquiteta, aí era muito complicado, porque aí você chega e tenta falar, mas aí você vê todos os ouvidos fechando e você se vê como um voto vencido. Então, é bem complicado para as mulheres que estão aí no mercado de trabalho normal, assim.
Imagino. E pensando assim, o que você dizia sobre a movimentação política, qual é a sua avaliação sobre o movimento feminista atualmente no Brasil? Não somente, ou talvez somente no São Paulo, mas no Brasil em geral. Como você vê que está atualmente? Quais são alguns dos desafios que você acha que tem este movimento? Olha, eu acho que o momento que a grande, a parte mais positiva desse momento Uhum, é que o feminismo está conseguindo vencer a barreira do estereótipo e atrair uhum, cada vez mais mulheres. Cada uhum, vez mais mulheres estão interessadas, estão se conscientizando da importância de entender a luta feminista. Eu, quando me assumi feminista, né, porque eu tenho amigas aí de infância, de adolescência, que falam, você sempre foi. claro. Quando eu entendi que eu era feminista e eu começava a trazer e colocar essas pautas, me posicionando como feminista, na minha própria família, eu encontrava uma resistência absurda, assim, das pessoas Hum, falarem que eu estava louca, que eu tinha doidado, você pirou, você tá louca e tal. E isso era bastante doloroso. uhum, Todos esses anos se passaram e hoje em dia tem várias mulheres na minha família que já começam a perder o medo de falar sobre feminismo, né? claro. Então, a questão do cabelo para a mulher negra, que é uma questão importante. Tem Uhum, mulheres da minha família que já não querem mais alisar o seu cabelo, já começam a demonstrar uma aceitação maior pela sua imagem, enfim. Então, eu observo isso. Eu tenho ido para várias partes do Brasil fazer palestra, conversar com mulheres, e são grupos de feministas que me chamam, uhum, né? Então, uhum, isso é muito positivo. Também é positivo a vontade das mulheres brancas de se aproximar do feminismo negro, né? A gente teve aí recentemente na feira literária dois livros de uma mulher negra sendo best-seller, então isso é inédito no Brasil, né? Se uhum, ver. Então, acho muito positivo. Agora, por outro lado, esse boom do feminismo tem essa vantagem de trazer mais mulheres, mas no Brasil tem um problema muito sério com a educação. As uhum. pessoas não têm o hábito de leitura, não têm o hábito de pesquisa. Infelizmente, isso faz parte da estrutura do país. E isso faz com que muitas mulheres achem que é só dizer que é feminista, né? Uhum, E não, uhum, o feminismo precisa ser estudado, a gente precisa ter contato com as teóricas, a gente precisa achar qual é a nossa teoria mais condizente. Eu, por exemplo, estou num momento ali de, não exatamente de transição, mas de incorporação, porque eu sempre tive como base a interseccionalidade. E uhum, ultimamente me aprofundado na decolonialidade. Então, eu me sinto muito mais próxima das feministas decoloniais, uhum, né, da Lugones, da Curiel, de mulheres que trazem esse feminismo já pensando sobre uma perspectiva da colonialidade. Se eu tivesse tempo hábil, eu teria falado sobre isso no que é empoderamento, porque eu acho que isso também faz parte do processo. uhum, Você uhum. retomar a sua identidade de acordo com o local geográfico onde você nasceu e todas as informações culturais que vão circular por ali. Isso é uma coisa importante também. Né? Então é isso, acho que a grande dificuldade é fazer, principalmente as meninas jovens, de 13, 14 anos, que entram para o feminismo, mas aí para naquilo, né? Ah, eu sou feminista, acabou, tá tudo certo. E não, a gente precisa estudar para a gente conseguir entender as teorias, as práticas, as Uhum, sutilezas, né? com As certeza. cooptações, as desarticulações que o feminismo passa. Eu tenho Uhum, tentado nas minhas redes sociais indicar leitura, indicar autoras, para que o próprio livro que é Empoderamento traz um uhum, teórico ali para servir de base para pesquisas futuras e tal. Então, eu acho que é isso, né? O bom é que se antes no Brasil a gente tinha, sei lá, 500 feministas, hoje em dia a gente tem 10 mil feministas. E isso é claro. muito positivo. Mas precisa estudar e precisa se aprofundar, porque senão o movimento social não se sustenta só com palavras, né? Com certeza. Ou com somente atos, né? Somente com a prática. Com Exato. certeza. Com certeza. E você falava um pouco as conexões que você tem com outros grupos de ativistas, acadêmicos. Você tem conexões com grupos
de ativistas, acadêmicos ou organizações em outros países? Olha, Hum. eu recebi uns contatos de um coletivo, agora eu não vou me lembrar o nome, mas um coletivo Uhum, de feministas negros de Portugal, e me mandaram uma mensagem por conta de uma postagem na rede social. Eu achei bem bacana, né, que a coisa andou e tal. Na Argentina, tem uma amiga que mora na Argentina e levou meu livro para lá, e algumas mulheres leram, se interessaram, mas não tem nada formal, assim, uhum, uhum, nada formalizado, né? Mas é um desejo de conhecer outros feminismos, outras vivências. Eu acho que é enriquecedor. Então, uhum. estou totalmente Isso. para isso, que aconteça cada vez mais. E em relação a referências teóricas ou referências próprias da militância de outros países, você falava um pouco das feministas decoloniais, né? Que você Uhum. tem também algumas referências. Você acha importante ter essas referências por fora também do próprio Brasil? Sim, eu acho extremamente importante, Uhum, até para conhecer as nossas próprias limitações, porque nada vai ser perfeito. E as uhum, lutas sociais, elas encontram vários entraves e várias barreiras. Então, muitas vezes a gente aqui no Brasil conseguiu vencer algum ponto cego que a gente tinha, que as feministas, de repente, na Argentina já venceram há muito tempo. Então, uhum. o intercâmbio de teorias faz com que a gente descubra caminhos que vão se adequar ao que a gente está precisando. Isso. Né? Eu tenho como referência várias feministas de outras partes do mundo, com certeza, para eu poder escrever o que é empoderamento. Uhum, Que eu encontrei muito mais teoria fora do Brasil do que dentro do Brasil. Aqui, uhum, aí eu concluí que nós aqui, apesar do Paulo Freire ser nosso aqui, né, ser prata da uhum, casa e ser a grande espinha dorsal da teoria do empoderamento, a gente está completamente desconectado das verdades que foram teorizadas por ele. uhum, Né? Então, quer uhum, dizer, de sair para entender a dimensão do Paulo Coelho, do Paulo Freire, para conseguir uhum, entender a dimensão do Paulo Freire e trazer isso de uma outra, uma forma mais madura, mais consciente e tal. Agora, eu só consegui entender a dimensão do Paulo Freire porque a Bell Hooks é uma referência que eu tenho, que eu sempre tive, que é uma referência de várias feministas negras aqui no Brasil, e muita gente não sabia que a Bell Hooks era tão fã do Paulo uhum. Freire, e Patrícia Hill Collins também foi influenciada um pouco pelo pensamento do Paulo Freire. Enfim, eu descobri a Maria Lugones pelos estudos do Aníbal Quijano, eu fui fazer pesquisas, e aí tem uma feminista também trabalha nessa perspectiva. Então assim, é extremamente importante, né, para a gente conseguir refletir tendo outros pontos de vista. As feministas indianas, por exemplo, também elas Uhum, colocam com as certeza. nossas, as nossas pautas, então precisa ter referência. O ideal é que o feminismo circule pelo mundo, né? Uhum, uhum. E pensando no sentido das lutas sociais mais concretas, como você entende ou o que você acha das semelhanças e as diferenças nos tipos de questões que são levantadas ou abordadas por grupos em outros países e no Brasil? Você acha que tem pontos de contato, que existem muitas semelhanças ou diferenças? Olha, eu acho que o movimento negro, né? Vou falar com Uhum, sim. eu mais me atenho, né? Que eu atento mais para o movimento negro. Eu acho que nós negros aqui falando de América Latina, eu acho que a gente tem nós temos referências muito importantes sobre a luta antirracista. Mas, por outro lado, também tem a vivência norte-americana de luta antirracista que agrega muito a nós aqui, Uhum, né? Quando a gente consegue ter um olhar decolonial, né? A gente extrai o que tem de melhor na luta deles, lá na América do Norte, nos Estados Unidos, o movimento negro dos Estados Unidos, dos anos 60, 70, e toda a história que eles têm para acrescentar, a gente consegue extrair e adaptar a nossa realidade. Então, uhum, eu acho uhum, importante. Eu tive num
numa atividade ano passado em Foz do Iguaçu, e eu tive a oportunidade de ver palestra e entender um pouco, assim, en passant, né, como se diz, a luta do movimento negro paraguaio. Uhum, uhum. Então, assim, eu não me aprofundo tanto, mas eu acho que nós aqui, em termos de lutas sociais, a gente tem uma base muito sólida. Uhum, Então, uhum, claro. esse era esse sentido da pergunta. Uhum, sim, era. E só para finalizar, tenho mais duas perguntas que tem a ver. A primeira tem a ver com seu próprio papel nas redes sociais. Eu sei que eu sempre sigo as suas publicações nas redes sociais e você é muito ativa. E como você já disse, realmente sempre está como falando de alguma questão que está acontecendo, ou dando uma dica para alguma leitura, ou comentando sobre alguma questão. Então, queria saber um pouco o que você acha se você acha importante, que eu sei que você acha importante, a sua participação e a sua visibilidade nas redes sociais, e por quê? Ou nas plataformas digitais, né? Por que é que essa presença é importante? Olha, eu acho que eu não teria chegado até aqui, Uhum. muita coisa não teria acontecido na minha vida se não fossem as redes sociais. Uhum, As redes uhum, sociais, ela fez o papel de democratizador dos meios de comunicação, uhum, né? Então, tinha muitas pessoas bacanas no Brasil que tinham coisas importantes para serem ditas e que os veículos de comunicação não chegavam por algum motivo, ou porque não tinha interesse, ou porque não tinha possibilidade. Então, as redes sociais, ela é um instrumento muito importante para as lutas sociais como um todo. uhum, Feminismo, para a luta antirracismo, para as pautas indígenas e tudo mais. Então, eu considero bastante importante. E a imagem das mulheres negras que fazem uma militância pela rede, né, é importante sob vários aspectos, né? Eu acho que um deles é da quebra de estereótipo. uhum, Então, muitas vezes as pessoas me veem pela rede, aí vão ver algum vídeo de alguma fala, de alguma entrevista, alguma coisa, e aí elas perdem aquele medo de, olha, nossa, a feminista é uma mulher agressiva, é uma mulher maltratada, mal amada. Esse estereótipo do feminismo, que as feministas tinham, foram quebrados a partir daí, dessa oportunidade de a gente conseguir se comunicar através das redes e outras mulheres verem, conseguirem avaliar que somos mulheres como outras qualquer, mas a gente tem uma percepção de que as coisas na sociedade não são igualitárias, uhum, né? uhum, Do ponto de vista da negritude, a gente ainda precisa de muitas vozes, né? A gente ainda precisa de muitos pensamentos, de muitos, cada voz de pessoa negra que se levanta para fazer uma crítica contra o racismo, que se levanta para falar sobre alguma questão urgente, importante, traz uma nova perspectiva de pensamento e vai humanizando a população negra de uma maneira geral. Então, uhum, uhum, eu cresci sem referências negras. Eu não uhum, tinha mulheres negras importantes, uma mulher negra filósofa como Soli Carneiro, uma mulher negra arquiteta como eu, uma mulher negra empresária de uma grande marca de cosméticos, enfim. E eu uhum, sei a uhum, falta que isso me fez, porque todas as minhas referências eram brancas. uhum, Eu continuo tendo essas referências, só que hoje em dia eu posso ter referências que de fato dialogam comigo mais intimamente. Então, acho que a grande importância de eu estar nas redes é isso. E também de quebrar essa coisa de que o feminismo negro é antagônico ao feminismo branco. uhum, Eu converso com muito, especificamente no Instagram, eu tenho conseguido incorporar bastante mulheres brancas. uhum, E aí eu vou fazendo reflexões que não dizem especificamente que são feministas, mas a partir do uhum, momento que elas partem de uma mulher feminista e negra, né, essas meninas que estão tendo contato com o meu pensamento, com coisas curtas, rápidas, sucintas, elas, em algum momento, elas vão se tocar de que elas estão, na verdade, assimilando pautas do feminismo negro. uhum, Né? Estou uhum, propondo discussões que às vezes dá uma acirrada, traz um tensionamento, mas ao mesmo tempo eu tenho que tratar de forma leve, usando essa estratégia da união mesmo, né? Olha, nós mulheres negras a gente não quer ser inimiga,
das Uhum, mulheres brancas, né? Não uhum, queremos essa coisa de separar o movimento, não existe. A gente só quer que as mulheres brancas entendam que elas precisam abraçar a luta antirracismo, porque a luta antirracismo está totalmente inserida dentro da luta feminista. claro. Então, eu acho que a importância é justamente essa, ou pelo menos o meu foco é esse, Uhum, né, de uhum, diálogo, conversar, responder as meninas que me mandam mensagem, trazer assuntos pertinentes, mas também não fazendo de um modo que faça com que as mulheres negras continuem me tendo como alguém que representa o que elas querem, o que elas precisam, o que elas uhum, trabalham as questões mais íntimas, assim, específicas da mulher negra. claro. É o que eu E tenho tentado fazer. é importante. E para finalizar, eu queria lhe perguntar um pouco sobre seus projetos futuros, o que você está planejando, tanto para o final do 2018 como para o ano próximo, e saber um pouco sobre isso. Olha, eu continuo pesquisando, eu quero. Esses 2 últimos anos foram muito corridos para mim, por conta desse trabalho de assessoria política parlamentar, né? Que é um trabalho que parece que é muito fácil, mas ele toma todo o tempo da gente, né? Uhum, Então, eu quero retomar as minhas pesquisas, eu tenho, no meu planejamento ainda está levar isso para o mestrado, e eu sinto que eu estou cada vez mais próxima, né? Importante estar dentro da academia também, trazendo essas uhum, questões. Então, acho que o meu grande plano é esse. E escrever mais, atuar mais, dentro e fora das redes também, né? uhum, Estou muito feliz de ser chamada nos lugares para falar, não só sobre empoderamento, sobre livro, mas sobre outras questões que eu acabo levantando também. Então, meu plano é continuar fazendo essa militância, e contribuindo de alguma forma com o que eu mais acredito, que é na transformação da sociedade como um todo. uhum, uhum, perfeito. Você quer adicionar mais alguma coisa? Quer dizer mais alguma coisa? Não, acho que é só Hum. isso. Eu queria agradecer a oportunidade. Ah, Foi um imagina. prazer conversar com você, tanto aqui no Brasil quanto assim à Sim, distância. nossa. Agradeço a oportunidade de poder levar mais adiante pensamentos, as teorias e as pautas que a gente levanta. Uhum, E é isso. uhum. Muito obrigada. Nossa, não, não, é incrível. Eu trouxe teu livro para aqui, já apresentei aqui, já pedi para a biblioteca também comprar o seu livro e os livros da coleção, porque eu acho que são realmente maravilhosos e que o trabalho que você está fazendo é, é muito, muito importante. Eu realmente gostei muito do nosso encontro em São Paulo e então falei assim como com tanta assim entusiasmo aqui para todo o pessoal do projeto que acharam bem interessante continuar esta conversa e ter mais material. Então eu agradeço muito realmente. É, e bom, parabéns pelo seu trabalho, por tudo que você está fazendo realmente. Muito obrigada. Nós estamos fazendo, né? Porque essas pontes são de uma importância enorme, assim, né? Eu sinto que a gente se fortalece e vai, enfim, levando as nossas pautas adiante, fazendo a diferença. Eu acho que esse é o caminho. Com certeza, com certeza. Bom, muito obrigada, Joyce, realmente Eu que agradeço. obrigada. E, bom, falamos daqui a pouco. Tá certo. Tá. Bom dia aí pra Bom você. dia. Tchau.